Olá, gente, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre narração de histórias. E o que seria narrar, Roberto? Narrar é você contar algo, dizer o que aconteceu, como aconteceu. O narrar é extremamente importante para que a gente preserve a nossa cultura, né? Nosso meio de sobrevivência. É também uma forma de passar conhecimento e também de compartilhar bons e maus momentos, compartilhar o que aconteceu com você. Então, o narrar, o contar história, ele é importante nesse contexto de poder compartilhar com o outro o que aconteceu com você, seja no momento passado muito distante ou seja no momento passado mais próximo da realidade. Por isso da importância desse tema que é a narração. Mas o que seria necessário para fazer essa narração, Roberto? O primeiro de tudo é você ter a intenção de falar, ter a intenção comunicativa, porque não adianta você saber falar, não adianta você saber gesticular se você não quer contar essa coisa, esse algo, esse acontecimento para alguém. Então, antes de tudo, é importante ter essa intenção comunicativa, né? É o principal meio. E a partir daí, seja através da fala, ou seja através de símbolos ou outros métodos de comunicação, que a gente sabe que existem vários, contar essa história. Inclusive, um dos métodos de comunicação alternativos que existe é o PEX, né? Que é um sistema por troca de figuras. Você coloca em uma prancheta, como vocês devem ver aí na imagem, figuras das ações, dos objetos que você quer e entrega à pessoa que você quer se comunicar. Mas aí é tema para outra conversa. E agora vamos falar sobre como trabalhar a narração, porque tudo bem, a gente sabe que é importante, a gente já sabe o que é também, mas agora a gente precisa saber como trabalhar. Primeiramente, eu sugiro fortemente se utilizar de imagens, que como a gente já sabe, as pessoas autistas, elas têm essa facilidade para estratégias visuais, então a gente vai se basear nelas justamente para ter essa facilidade, tá certo? Ou seja, imagens de forma geral, seja fotografias, figuras de livros, revistas cortadas. E aí vocês podem pegar essas fotografias e colar em sequência para ir contando histórias. E aí vocês vão tentando descrever essas imagens, né, junto com seu filho, a partir do que aconteceu. Se possível, sempre utilizar o apontar, né, para ir seguindo a sequência. E essa sequência que vocês vão construir precisa ser fácil de identificar, porque se for muito misturado, se for fora de nível, se for muitas figuras ao mesmo tempo, vai dificultar bastante para a pessoa autista iniciar esse aprendizado. Outra ferramenta que a gente pode utilizar nessa narração são os vídeos. Esses vídeos vocês tanto podem pedir a professores para fazer na escola, ou vocês podem gravar também quando fizerem uma viagem para ele contar depois, né, para um tio, para uma avó. Ou mesmo vocês podem pegar vídeos da internet com histórias. Vocês podem ir mostrando esse vídeo, fazendo pausas em momentos importantes da história e comentando sobre esse momento. No fim do vídeo, vocês podem pedir para que ele comente sobre o que aconteceu na história. É claro que geralmente ou ele não vai contar sozinho, ou ele vai contar de forma muito resumida. Então, cabe a vocês já irem fazendo esse acréscimo a mais de informações. Inclusive, vocês podem repassar o vídeo justamente pausando novamente nesse momento e dessa vez pedindo para que ele faça comentários sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer no vídeo, tá certo? Um exemplo de narração que geralmente é bastante frequente e não acontece, inclusive que as mães prestam bastante atenção, está relacionado à escola. Geralmente o que acontece? As mães perguntam, e aí filho, como é que foi na escola? Mas o que as mães recebem em troca? Geralmente o silêncio. Isso acontece primeiramente que por ele não ter esse hábito de narrar, né, de contar. Segundo, porque ele não tem a intenção, né, não vê o objetivo, não vê por que está contando o que aconteceu na escola. Além dessa dificuldade a mais, né, de elaborar esse pensamento e essa construção da linguagem em cima do que aconteceu no passado. Por isso que a gente precisa de todas essas ferramentas, essas dicas e apoios para facilitar essa narração. E como fazer nesse caso da escola? Por exemplo, na escola eu bebi suco, fiz a atividade, depois brinquei. E aí, a partir disso,
a gente pode transformar essas 3 frases que ele deveria falar em imagens, e isso vai facilitar muito mais, né, tanto para ele lembrar, como também para a partir daí construir falas a partir disso, seja frases ou até mesmo palavras, mas o importante é ele contar de alguma forma o que aconteceu na escola, né? Com o tempo, essa forma de narrar irá evoluir. Vocês podem estar utilizando também das histórias sociais, que são aquelas histórias que geralmente são utilizadas para ensinar comportamentos, por exemplo, utilizar o banheiro, colocar a mochila no canto correto, depois que chega da escola, são formas de aprendizagem. Mas também essas histórias sociais, elas podem servir também, se vocês já tiverem, para fazerem narrações, já que geralmente elas se baseiam em imagens. Então vocês podem utilizar para ele narrar todo esse processo e também facilitar para ele na hora de ter que contar. E por fim, como eu já falei anteriormente, só que é necessário deixar mais claro, tornem o momento de contar essa história, de narrar, interessante, porque geralmente eles são muito objetivos, eles não vão gastar palavras aleatoriamente, porque se for para eles falarem e não gerar nenhum resultado, isso vai ser extremamente desimportante para ele. Então é importante tornar o momento significativo, que o momento dê resultado, que haja comemoração, que ele ganhe algo em troca, que seja um momento que de fato seja importante para ele, tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá bom? Muito obrigado e tchau!